No vídeo de hoje, você vai saber aí exemplos de pais que não exercem autoridade, quais são os sinais que eles dão. O que é autoridade, qual a diferença de autoridade e autoritarismo, como passar a exercer essa autoridade. Tudo isso e muito mais no episódio do podcast MR21 que começa agora. Chegamos para mais um episódio do podcast MR21 que ajuda você, mãe, a ter filhos obedientes e responsáveis. Eu me chamo Roger e comigo a dona do canal onde você está assistindo esse vídeo, Milene Ferreira. Ela é criadora do Método MR21 de Educação de Filhos. Este é o quarto vídeo de uma série de 4 vídeos onde nós estamos abordando o seguinte tema, né? É o mesmo tema e aí cada um desses vídeos você vai entender agora que eu vou te explicar. Bom, a sequência de vídeos é a seguinte: os obstáculos que te impedem de ter filhos obedientes. No primeiro vídeo, o obstáculo foi a falta de diálogo, não dialogar com o filho foi um obstáculo. O segundo, não explicar os porquês. O terceiro vídeo, o medo de traumatizar o filho. Se você não viu esses vídeos, dá uma procurada aqui no canal do YouTube, Facebook e Instagram da Milene que você vai encontrar. E hoje, o quarto vídeo que fecha essa série, nós vamos falar sobre o obstáculo que é o de não exercer a autoridade, ou seja, pais e mães que não exercem a autoridade. No vídeo de hoje, você vai saber aí exemplos de pais que não exercem autoridade, quais são os sinais que eles dão. O que é autoridade, qual a diferença de autoridade e autoritarismo, como passar a exercer essa autoridade. Tudo isso e muito mais no episódio do podcast MR21 que começa agora. Milene, quero já começar sabendo de você, para você explicar para a gente qual é a diferença de autoridade e autoritarismo. Extremamente importante, Roger, essa definição e a distinção desses termos, porque as pessoas às vezes confundem, e quando a gente fala que pai e mãe precisa exercer autoridade, algumas pessoas chegam a se arrepiar, porque acha que uma coisa é sinônimo da outra, e não é. Então veja bem, autoridade. Se você for no dicionário procurar a definição da autoridade, e aí, claro, vamos entender assim, por definição, aquilo que deve se colocar em prática. Então, autoridade nada mais é do que um direito, um poder para ordenar, para fazer acontecer alguma coisa. Essa é uma das definições. Então, pai e mãe não só podem, como devem exercer esse poder e às vezes induzir, entende? Nem que seja de forma forçada. Por vezes é necessário. Agora, quando a gente fala a força, até porque tem uma outra definição que diz assim: adicionar força para convencer. Então, autoridade é exercer uma força que é atribuição de quem tem essa autoridade para fazer acontecer alguma coisa, para o convencimento. Percebe que é exercer força para convencer, não é uma imposição necessariamente às cegas. Mas tem uma definição também que é sobre autoridade, Roger, que eu gosto muito, que é poder atribuído a quem exerce legalidade sobre. Então, quem são os representantes legais dos filhos? São os pais. Naturalmente, os pais já nascem com essa autoridade. Os pais não nascem, né? Os pais recebem essa, digamos assim, esse carimbo. Pai e mãe já têm autoridade. O filho nasceu, tem um filho, é legalmente responsável por essa criança, por esse adolescente, então eles já têm autoridade. E ainda, quem possui muito conhecimento em determinada área, é atribuída a essa pessoa uma certa autoridade. A gente fala assim, fulano é autoridade em bioquímica, fulano é autoridade em engenharia, entende? Então, o conhecimento profundo ou amplo de determinado assunto confere também à pessoa autoridade. Então, autoridade é isso. O que eu chamo a atenção aqui? Que pai e mãe, simplesmente por ser pai e mãe, já traz essa atribuição, essa característica ou esse endossamento
que é exercer autoridade sobre os filhos. Não é como alguns pensam, os pais precisam conquistar a autoridade dos filhos? Não, os pais não precisam conquistar a autoridade, já faz parte deles. Agora, o que é autoritarismo? Autoritarismo se usa da autoridade, porque lembra, autoridade é poder, autoridade é usar de força para o convencimento. Então, o autoritarismo ele pode utilizar a autoridade, mas não é a mesma coisa. Então, como é que eu sei qual a diferença de um e do outro se eu posso usar a força para convencer? E usar a força na autoridade, você vai usar argumentos, você vai mostrar a realidade para o filho, você vai traduzir a vida real para o filho, explicar hoje não, por esse motivo, hoje sim, por esse motivo. Só que no autoritarismo, como ele se prevalece da autoridade, ele simplesmente impõe, entende? Ele simplesmente impõe às cegas. O pai e a mãe que é centralizador e não exerce autoridade, ele não pensa no bem-estar da criança. Ele é dominador, ele é tirano, ele chefia, ele não controla, entende? Ele não tem interesse com o bem-estar do filho. Essa é que é a diferença. Enquanto na autoridade você usa a força para convencer, para conduzir, para orientar o que é melhor para o filho, no autoritarismo não tem essa preocupação com o outro. Então passa a ser uma imposição. É o que a gente sempre fala aqui, Roger. Como que é a obediência às cegas? É pela imposição, é pela tirania dos pais, é pelo autoritarismo dos pais. Vai fazer porque eu estou mandando, cala a boca, não estou nem aí. Ele nunca nem leva em consideração o outro lado. Ele nem admite sequer ouvir um contraponto, um pedido do outro lado. E olha, apesar de a gente viver numa cultura em que o filho está sendo colocado em um pedestal, existem sim pais extremistas, mães extremistas, que o filho não tem nem vez e nem voz. E eles acham estar exercendo autoridade, quando na verdade estão exercendo autoritarismo. Milene, você fala que autoritarismo, você até usou a palavra impor, mas aí me explica então, explica para mim e para quem está nos assistindo, como é que a gente defende então a imposição de limites? Porque quando eu imponho limite, eu não vou estar sendo autoritário? Não, não vai, porque veja bem, para você chegar a impor limite, antes teve um trabalho, que foi uma conversa. Isso, isso é o que a gente entende ser o certo, né? Isso, exatamente. É porque senão, ó, quando não tem um contraponto, não tem diálogo, é muito fácil você estar pendendo para o lado do autoritarismo. É muito fácil. Então, então, o que você acredita e o que você ensina, inclusive no seu curso do Método MR21, é que antes de impor o limite, tenha um diálogo. Exatamente. O diálogo, como a gente sempre fala, é chave, é fundamental na educação dos filhos e principalmente, Roger, no exercício da autoridade. Sem diálogo, não existe autoridade. Não existe. Aí a imposição é autoritarismo. Então, veja, mesmo quando os pais precisam impor o limite contra a vontade dos filhos, primeiro o pai orientou e ensinou: olha, não faça assim. Depois, se o filho insistiu, ou já na conversa, mas aí vai muita dinâmica dos pais e da casa. Eu gosto sempre de orientar. Você vai dizer não, você vai impor um limite, já explica as razões. Já explica, os filhos são inteligentes e eles conseguem assimilar. Então, ó, não vai fazer, meu filho, por esse motivo. Isso vai colocar em risco a tua saúde, vai colocar em risco a tua segurança. Na vida real, lá na vida de adulto, funciona dessa maneira. Se você continuar com esse comportamento, o que vai ser de você quando crescer? Como que as pessoas vão perceber você? Então, você dá o limite, você apresenta o limite, apresenta as razões e ainda assim, aí sim, Roger, se o filho não tiver maturidade para entender, ou então, se ele persistir porque simplesmente ele quer atender à vontade dele, ignorando os argumentos dos pais, é a hora de impor. Então é assim, olha, eu já te expliquei o porquê, já te dei as minhas razões como seu pai e sua mãe, sou responsável por você. Então, se você não quer entender, você não vai do mesmo jeito, você não vai fazer do mesmo jeito, porque eu vou cuidar de você. E ponto final. Então, impor é nesse sentido, entende?
Entendo. Agora, espero que. Acho que ficou bem claro, né, para o pessoal que está nos assistindo agora entender também. Milene, a gente acredita então, como já diz aqui até o tema de hoje, que não exercer a autoridade é um obstáculo para que os pais e que as mães tenham filhos obedientes. Quais são os sinais, quais são as atitudes, como é que se comporta um pai que não exerce autoridade? Até para o pai e para a mãe que acham que exerce, falar assim, opa, peraí, não, mas acho que eu não estou exercendo então, pelo menos dentro daquilo que você acredita. Uhum. Ó, o principal diagnóstico para os pais saberem se estão ou não exercendo autoridade é saber, no final das contas, porque geralmente, Roger, quem não exerce autoridade, geralmente, tem dois extremos. Ou são pais permissivos demais, ou são os pais autoritários. Entende? Quando os pais são permissivos demais, o que acontece? Aí vem o diagnóstico. No final das contas, a vontade de quem prevalece? Do filho ou do pai e da mãe? É simples assim. Porque, e às vezes algumas mães dizem assim, ah, fulano me venceu no cansaço. Ah, eu para não me estressar, eu acabei dando o celular, eu acabei deixando que fizesse o que queria para eu ter um pouco de paz. Então, em nome do sossego momentâneo, em nome da paz momentânea, às vezes as mães abrem, as mães e até pais, né, abrem mão dessa autoridade que lhes é conferida, e aí o filho prevalece, o filho faz o que queria e ponto final. E detalhe, gente, faz o que queria dentro de um contexto assim. É um comportamento às vezes inadequado, é um desejo que vai trazer prejuízos para esse filho de médio a longo prazo. Então, por exemplo, quer ver um exemplo bem simples? Se você oferecer um prato de feijão com arroz para uma criança e um doce, claro que eu sei que tem exceções, tá, mães? Mas de forma geral, a maioria vai escolher o doce. Porque tá ali em casa, tem, tá sempre disponível, é de fato mais gostoso, diga-se de passagem, é viciante. Mas, então, se a mãe for atender só os desejos do filho, então é uma questão de tempo, de médio prazo, às vezes até menos. O que vai acontecer? O filho pode desenvolver diabetes, o filho pode desenvolver obesidade, várias consequências que vai trazer prejuízos para esse filho. E no final das contas, não é que assim, ah, meu filho é gordinho mesmo. Ah, você vê como é que pode, menina, criança com diabetes. Claro que pode, olha o que ele tem consumido, olha do que ele tem se alimentado. E isso, essa metáfora, ela se aplica a todos os segmentos da vida da criança. Então, no final das contas, mãe e pai, o desejo, a vontade de quem prevalece é de quem? É dos pais ou é do filho? Então, essa é a principal maneira. E é importante que os pais e mães que nos assistem, né, Milene, assim, não é só na alimentação, não é só em um ponto da vida, mas é no geral, né? Quem decide a escola que vai estudar? Quem decide que hora que vai dormir? Quem decide aonde vai comer? Até o que vai comer, às vezes, lógico que a gente que é pai, às vezes, tá, filho, vai, o que você quer hoje? A gente, de vez em quando, mas não dá pra ser dominado, né? Eu tava num restaurante esses dias, assim, e aí entrou o pai, a mãe e a filha. Acho que tinham 6, 7 anos. E aí eu cumprimentei as pessoas, tal, e por educação, né? E aí o pai falou pra filha assim: "Onde você quer sentar, filha?" Aí, até aí tudo bem, né? Aí a menina falou: "Eu quero sentar ali", que era inclusive do lado da nossa mesa. Daí eles foram, daí eles sentaram, daí ela pegou e olhou assim pro lado, perdão, e falou: "Ah, não, vamos mudar. Acho melhor sentar lá." E eu nem olhei, mas eu ouvi. Daí eu pensei: "Não, não vamos mudar, né? Já estavam sentados. Então vamos." Aí levantaram e sentaram. Daí eu ainda peguei uma desculpa pra mim mesmo entre eles. Pensei, não, talvez eles pensaram, vamos levar você, filha, no lugar que você quiser, você escolhe tudo. Agora eu não sei se foi isso mesmo ou é a realidade da casa. A menina decidiu, eles levantaram e foram para outra mesa. E ainda eu ouvi também, o que você quer comer? Ela que decidiu tudo. Como eu disse, talvez fosse um dia que eles escolheram para deixar ela livre, assim. Agora, se for uma coisa costumeira, vamos dizer assim, na casa, já é estranho, né, Milene? Extremamente estranho. Se for o caso de já ser uma rotina, essa criança já dominou os pais. Eles, de alguma maneira, já estão reféns dessa criança. E é como você falou,
Qual é o pai e a mãe que não quer agradar o filho? A gente quer, isso é bom, não é de todo ruim, entende? Agora, o que não pode é a exceção virar regra. Uma vez ou outra, por exemplo, às vezes um aniversário da criança, um contexto diferente, como você falou, hoje o dia vai ser diferente, hoje você vai poder escolher onde você quer comer, hoje você vai poder escolher onde sentar, mas de regra, realmente não tem o menor sentido um negócio desse. Então, e vai desde questões do dia a dia, é essa questão que às vezes os pais não se atentam, Roger, que é no dia a dia, são escolhas do dia a dia, da rotina, da dinâmica da casa, que vão denunciar quem está no comando, quem está no controle. Então, quando os pais abrem mão da autoridade, eles acabam confundindo a criança, entende? Então, eles não percebem que nessa inversão, a criança percebe, aproveita e domina a situação. Você falou uma coisa interessante também, Milene, que é essa questão de pais e mães que às vezes falam assim: ah, ele me venceu no cansaço. E o filho aprende, seja a idade que for, que se ele ficar ali tentando, uma hora o pai e a mãe vão ceder. O Theo, ele tem isso às vezes, sabe? Ele quer alguma coisa assim, sei lá, ele quer tomar umas caixinhas, que todo mundo sabe aquelas caixinhas que é uma amarelinha Bob Esponja, e não tá na hora. E daí ele começa, que a gente fala, a fazer mãe. Ele fica, Daí eu pego e falo, filho, para que tá, né? Tá feio isso aí, que você não tá nem chorando. Ele fica, gritando. Daí eu chego mais firme, filho, pare que eu tô mandando você parar, porque você não vai comer. Agora é a hora do almoço. Daí ele para na hora, não tem uma lágrima. Só que eu sei que se eu ceder, ele vai fazer sempre. Não tem uma lágrima, Milene. Não sai uma lágrima do olho dele, mas ele finge que ele tá chorando ali. Aí eu tenho que ser um pouco mais firme, até que ele aprenda que não vai tomar a caixinha antes do almoço. Mas se eu cedo, ele vai acostumar com isso e aí sempre vai ser feita a vontade dele. É mais ou menos assim? É exatamente assim. A questão do padrão que vai sendo assimilado. Criança é muito esperta, criança é muito inteligente e funcionou uma vez, por que não fazer de novo? E realmente, Roger, e é engraçado perceber que esse comportamento, esse padrão, ele se amplia e ele se segue mesmo na adolescência. Então, por exemplo, até ontem eu estava olhando alguns comentários de um vídeo daqueles vídeos Nutella que nós soltamos, e, e é engraçado ver, assim, eu gosto de ler, sabe, o parecer das mães e dos pais, e tem mãe que realmente entende isso, não subestima a inteligência do filho, a capacidade do filho, mas já tem outras que acham absurdo. Agora veja bem, Roger, nós estamos falando de uma criança em formação, e que os pais têm autoridade, eu digo assim, o dever de exercer a autoridade. Então, por exemplo, no caso do Theo, ele tem um desejo, ele é criança. Fazer manha é normal, desobedecer também é normal. Entende? Não é uma coisa assim, eu não aceito isso. Não, calma. Seu filho é um ser humano, ele vai testar, significa que ele tem inteligência, que ele tem sagacidade. Então, isso é bom até certo ponto. Agora, aí cabe a nós conduzir, orientar. E por vezes nós lançamos mão da autoridade para fazer isso. E o que é interessante, que eu sempre digo, Roger, exercer autoridade é um ato sim de amor, é um ato sim de respeito. As crianças precisam de uma referência, de autoridade, entender o que é autoridade, entender que existe sim uma hierarquia. Tem gente que se arrepia de falar essa palavra. Não tem nada de errado se a relação for com respeito, for com amor, for baseada ali no diálogo. Não existe isso, sabe? Não tem essa questão. É que é uma questão assim cultural, aquilo que a gente tem falado sempre. Você sabe que eu acredito que quando a gente não exerce autoridade, vai ficando ali na cabeça do filho, tipo assim, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Entendeu? E a gente não pensa. Quer dizer, eu confesso que eu penso assim, eu me preocupo um pouco, mas eu acho que no geral tem muita gente que não pensa lá no futuro. Porque uma hora essa criança vai crescer, e daí já se torna aquele adolescente que o pai e a mãe já não vai dominar mais, dominar no sentido assim, de dar os limites e tal, porque eles não respeitam, o pai não exerceu autoridade. Mas pior do que isso, como a gente sempre fala, é, a infância e a adolescência ali vai preparar para a vida adulta, uma hora que o pai e a mãe não estarão mais juntos. Aí essa criança vai crescer e lá na frente vai colher os frutos, vai trabalhar
em algum lugar e vai achar que ninguém manda de novo, não vai se dar bem no emprego. Eu sempre penso isso, Milene. Eu tô certo em pensar assim? Tá certíssimo, Roger. E aproveitando esse teu exemplo, sabe aquela pessoa que chega no ambiente de trabalho e fala: eu não levo desaforo para casa, nem minha mãe manda em mim, vou aceitar isso? Ok, é uma escolha. Ela cresceu com esse entendimento de que não precisa prestar conta para ninguém. Acontece, Roger, que na vida, mesmo aquela pessoa que tem grandes responsabilidades, que exerce liderança sobre outras pessoas, mesmo aquela pessoa que tem uma atribuição, uma função importante na sociedade, numa empresa, num negócio, até mesmo essa pessoa vai prestar conta a alguém ou, se não alguém, de repente, alguma instituição. Ninguém é totalmente livre a ponto de fazer só o que quer. Nós somos livres a ponto de fazer as nossas escolhas, fazer o que é certo, saber o que é errado, evitar o que é errado ou até fazer o que é errado. Em tudo é uma escolha. Agora, quando a criança cresce sem esse senso, sem a percepção do que é autoridade, os benefícios da autoridade. Veja, quando você tem um superior junto ali no seu trabalho, no seu dia a dia, você, de certa forma, é muito bom, porque você não se torna responsável por tudo. E nem tudo dá certo, né, Roger? Então, quando as coisas não dão certo, você tem com quem compartilhar, com quem dividir, com quem se apoiar. E isso, claro, essa percepção, ela vai sendo construída ao longo da vida, durante a infância, na adolescência, pelos pais. Agora, uma coisa é certa, hein, Roger? Sem autoridade não existe obediência. Milene, tem outro detalhe também que, junto com a falta de autoridade, obediência e tal, são as consequências, né? E aí, de novo, trazendo para a vida adulta, quando você está lá no teu trabalho e você fala, ninguém manda em mim, eu vou falar mesmo pro meu chefe, alguma consequência você vai ter, uma advertência, até uma demissão. E tem que começar também essa questão de consequência. Eu sei que não é o assunto hoje, mas a falta de obediência quando você é pequeno também tem que ter algum tipo de consequência, né? Deve ter, e sempre tem que ser antecipadamente comunicada ao filho. Ah, Porque legal, legal. porque que Como funciona acontece, isso? Roger? Às vezes o filho está desobedecendo, mas quando foi que a mãe e o pai esclareceu que aquilo não poderia ser feito, que não era para ser feito daquele jeito, entende? E aí os pais já perdem a paciência, já brigam, já dão uns gritos lá com o filho e o coitado nem sabia. Mas então não pode fazer isso? Não, não pode fazer. Eu mesma já me deparei com situações assim, que eu fui corrigir a minha filha e ela falou assim, mas eu não sabia. Eu falei, puxa vida, é verdade, ela não sabia. E eu não tenho nenhum direito de chegar e questionar, ou pelo menos posso coibir, né, o comportamento. Mas não assim querer dar uma dura sem antes ter esclarecido. Então é assim, quando os pais apresentam limites, as regras da casa, as normas, as diretrizes, para se ter o mínimo de organização, evolução ali dentro da casa, os pais já devem comunicar: olha, se eu perceber que você fez essa atitude por um lapso, porque às vezes a criança está tão habituada, Roger, a fazer manha, por exemplo, e ela vai reagir. Na primeira situação, ela vai reagir daquele jeito. Então, não adianta já colocar em prática a consequência que vocês combinaram. Sei lá, um exemplo. Olha, então cada vez que você fizer isso, você vai ali para o cantinho do pensamento. Sei lá, só estou dando um exemplo. A primeira vez não é justo, não é correto com a criança. Entende? Então você vai só lembrar. Vai falar, filho, o que nós conversamos? É assim que resolve as coisas? Você precisa sapatear, você precisa dar chilique, chorar, gritar? Não, lembra que a gente conversou sobre isso? Então respire fundo, se acalme e aí com calma você vai falar comigo. Quando você se acalmar, eu vou falar com você. Beleza, agora se os pais observarem que a frequência permanece, se os pais observarem que a criança faz isso deliberadamente, não por impulso do hábito que ela criou, aí sim, esse é o momento de aplicar consequência. Nunca antes de ter combinado e esclarecido. O que eu gosto sempre de falar, porque eu tenho um filho pequeno, e assim, acho que todas as vezes que a gente for pensar em filho pequeno, eu vou falar isso, não podemos subestimar a inteligência dessas crianças. Ah, ele não entende. Se o meu filho entende, o filho do pessoal que está assistindo a gente agora também entende, porque eles são muito inteligentes,
O Theo, eu falo as coisas para ele fala, tá bom. Depois, se eu vou cobrar, ele fala, lembra que o pai falou dele? Ah, não pode tal coisa, né? Porque eu já tinha repetido, mesmo ele pequeno, falando poucas palavras, eles entendem. Agora, isso para filhos pequenos. E para os pais, Milene, que nos assistem agora, têm filhos aí maiores, 10, 12, 13, 15 anos, e são pais que já conseguiram diagnosticar que não estão exercendo autoridade e o filho está meio que mandando na casa, o filho que se manda e tal. Esses pais conseguem mudar essa situação? O que eles têm que fazer para começar a mudar isso? Conseguem mudar. Como a gente sempre fala, Roger, o caminho é um pouco mais árduo e dá um pouco mais de trabalho. Veja, uma vida inteira construída nas vontades e nos desejos dos filhos. Para mudar isso, não é só uma conversa, o filho se conscientizou, o filho entendeu e daqui para frente tudo vai ser diferente. Não, porque hábitos foram instalados, tanto para os pais, que se habituaram a ceder aos desejos e aos caprichos dos filhos, quanto dos filhos de fazer a manha, né, como a gente já falou aqui, de insistir até que consigam aquilo que queiram. Então, veja bem, sempre o caminho é a boa conversa. Nesse momento, Roger, os pais não podem ter insegurança e nem medo de admitir para o filho que erraram. É importante isso. A transparência, a conversa franca, olho no olho e dizer: olha, filho, até aqui eu fiz aquilo que eu pensava ser o melhor para você, mas eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. Então, diante desse conhecimento, dessa percepção, eu percebi que eu, como mãe, eu, como pai, preciso melhorar. Eu reconheço o meu erro, errei, principalmente em não exercer autoridade. Quando eu deixei que você prevalecesse as tuas vontades, mesmo quando colocaria a tua saúde em risco, mesmo quando era alguma coisa inadequada, eu fiz de conta que não vi, enfim. Aí o pai e a mãe precisam ser sinceros, precisam ser transparentes e dizer: mas eu estou disposta a mudar essa situação. E vou mudar, meu filho, porque é melhor para você. Você precisa conhecer o que é autoridade, você precisa ter um pai e mãe que te oriente, que te conduza, e isso muitas vezes vai implicar em dizer não, e isso vai implicar em não atender aos teus desejos, às tuas vontades. Então, e aí, entende? Já antecipa, já aproveita a conversa e já diz. Por exemplo, esse comportamento. Esse comportamento nós não vamos mais admitir que você faz. Nós não vamos mais admitir esse comportamento inadequado, entende? E se você o fizer por lapso, tudo bem, nós vamos sempre estar te lembrando. Mas se você o fizer deliberadamente, porque você acha que vai funcionar, porque outras vezes funcionou, então nesse caso nós vamos aplicar essa consequência para você. Lene, quem nos assiste no YouTube, ou já acompanha, aliás, você no YouTube, se já assistiu algum vídeo da Milene, já viu que a Milene sempre conta algumas histórias para nós de situações que ela passou em algumas escolas, né, Milene? Sempre em conversa com alunos, com pais e mães. Você consegue puxar na tua memória e saber se você tem alguma lembrança, assim, de algum filho que falou alguma coisa para você, de qual é a percepção, ou seja, dá para você fazer uma análise assim, qual é a percepção dos filhos com relação a pais que não exercem autoridade ou o que os filhos pensam sobre pais que exercem autoridade sobre eles? Interessante, Roger, que isso fica muito claro. E a percepção dos filhos com relação aos pais, tanto que exercem autoridade, que não exercem autoridade, a percepção deles se revela nas atitudes dos filhos. Se revela na maneira como eles tratam outras pessoas, na maneira como eles se relacionam, né? A relação vertical, a relação de pessoas que exercem autoridade sobre eles, os pais que exercem autoridade, os filhos não têm problema em entender regras, não tem problema em apresentar um contraponto quando às vezes não concorda, mas por respeito, às vezes acata aquilo, assimila, mesmo não concordando, então passa a construir uma base emocional, uma base psicológica que contribui para o relacionamento com outras pessoas ser bem tranquilo. E como a gente já disse numa live aí essa semana,
que eles são gratos aos pais. O sentimento do pai e a mãe que exerce a autoridade com relação aos filhos, os filhos sentem gratidão pelos pais. Eles percebem que aquilo que os pais fazem, os limites que são colocados, é para o próprio bem deles, entende? E mesmo assim, é ruim, né? Não queria isso, eu queria tanto outra coisa, mas entendem, entende? Agora, qual é a percepção dos filhos cujos pais não exercem autoridade? Eles sabem que quem está no controle são eles. E isso, Roger, dá a eles uma ilusão de que eles podem fazer o que eles querem. Porque no final das contas, mesmo quando o comportamento é inadequado, socialmente falando inadequado, ele sabe que o pai e a mãe vai assinar embaixo, que o pai e a mãe vai entrar em defesa dele. Por quê? Porque o padrão de comportamento é esse. Não posso frustrar meu filho e eu enfrento quem tentar fazê-lo. Entende? E o filho sabe disso. O filho percebe, especialmente os adolescentes, é aquele aluno arrogante que chega para o professor e fala, mas eu pago o teu salário. É aquele filho que, às vezes, até por algum medinho de alguma, quem sabe, né, alguma consequência, ele inverte a história, conta aquilo apenas que lhe convém para os pais, e os pais, sem ouvir o outro lado da história, vão em defesa do filho, mas em defesa, sim, né, dando de dedo na escola, às vezes na outra família, às vezes no outro aluno, entende? Eu já tive uma experiência que o pai foi buscar o filho na escola, o filho narrou um fato para ele, e ele desceu do carro e ele queria catar o outro aluno, pelas atitudes eu achei que, né, que ele ia bater no outro adolescente, entende? Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse que um pai que é o adulto deveria estar? Mas, primeira pergunta, Roger, eu falo para as minhas filhas, mas o que você fez para gerar essa situação? Qual foi a tua contribuição nessa situação? Se o fulano fez isso, se a fulana fez aquilo, entende? É o bom senso. Então, falta bom senso. Eu falo que exercer autoridade também é bom senso. Porque lembra, o que é o exercício de autoridade? É o conduzir, é o orientar. Então, você não vai conseguir fazer isso se você tiver às cegas e só pensar no bem-estar do seu filho, ignorando que ele vive em uma sociedade, convivendo com outras pessoas e que isso vai dar a ele a ilusão de que ele pode tudo. Milene, então é possível afirmar que pais que exercem autoridade, no final das contas, acabam tendo filhos mais obedientes do que pais que não exercem autoridade, né? Eu digo assim com tranquilidade, Roger, cada vez mais. Às vezes nós temos contato com novas famílias. É natural que em escola alunos vêm, alunos vão. E quando chega uma nova família, a gente, né, começa a observar o comportamento da criança. Às vezes eu já penso comigo mesmo. Esse aí tá com uma cara de que pai e mãe é raiz. Pai e mãe raiz dentro da nossa linguagem. E dito e feito, entende? Às vezes a primeira oportunidade, quando os pais recorrem à escola, eles falam, não, professor, eu só vim aqui para saber a realidade. Eu não vim aqui defender meu filho, eu só quero saber de vocês. Foi isso mesmo que aconteceu? Aí quando a gente narra os fatos, fala, eu sabia? Aí eu sabia que tinha alguma coisa estranha, pode deixar, professor, eu vou resolver isso em casa, porque eu não admito isso. Então, uma outra característica, Roger, aproveitando aí, voltando, né, a outra pergunta, que é um bate-papo mesmo, uma das características, então, dos pais que não exercem autoridade é justamente essa. Eles não têm critério e aceitam qualquer coisa. Às vezes os pais precisam falar assim, olha, esse comportamento eu não aceito e esse comportamento eu exijo. Eu exijo. Então, por quê? Porque às vezes os filhos não querem fazer, não entendem a importância de se fazer. Então, tanto na imposição, no sentido de que eu não admito esse comportamento, né, ou exijo esse, quer ver um exemplo? Má vontade. Tem filho que tem má vontade para tudo. Você pega e fala assim, filho, vem que ajuda a mãe aqui a tirar a mesa. Ai, sabe? Lembrei agora quem viu teu stories aí, a mãe falando, né? Que manda a filha fazer alguma coisa e a filha vira o olho. Vira o olho. Chegou,
Desculpe se a mãe está nos assistindo agora, mas chegou até a ser engraçado o que ela falou que ela ia fazer, né? Não conta, Milene, pro pessoal ir no story depois e dar uma olhadinha. Mas É ficou super verdade. engraçado. Depois algumas pessoas deram risada lá respondendo. Falei, que mãe nervosa, né? Mas assim, é má vontade isso. Onde que já se viu o filho, né, virar o olho para cima? E esse é um comportamento que deve ser inadmissível, inaceitável. Você pensa que tá falando com quem? Sou seu pai, sou sua mãe. Eu exijo de você respeito. Você pode estar morrendo de preguiça, é normal. Quem nunca teve preguiça? Ok, mas isso não lhe dá o direito de você me responder dessa maneira, tratar. Mas eu não falei nada, nem precisa, né? A tua expressão corporal comunicou tudo, já comunicou a falta de respeito. Então é nesse sentido, não admitir certos comportamentos e exigir outros. Por exemplo, ó, você mora aqui, a casa é nossa, pertence a todos nós, então todos precisam colaborar. Então, filho, eu exijo que o seu quarto você é que limpa. Eu exijo que você dê a sua contribuição aqui. Nada a ver, gente. Eu fico impressionada cada dia mais, assim, sabe, com a capacidade das pessoas. Porque às vezes, Roger, quando você para esse ponto aqui e coloca num vídeo no tela, os pais, né, ficam horrorizados. Onde que já se viu falar que não admite? Onde que já se viu exigir do filho? Eu prefiro só conversar. Em nenhum momento a gente abre mão do diálogo, em nenhum momento aqui a gente abre mão da conversa. Só que mesmo tendo conversa e diálogo, por vezes é necessário tanto exigir o comportamento, quanto proibir no sentido de não admitir certos tipos de atitudes dos filhos. Milene, para finalizar então, como é que vence esse obstáculo de não exercer autoridade? Primeira coisa, Roger, os pais precisam. Tem uma palavra muito usada que eu já acho que se desgastou, mas ela cabe aqui: se empoderar, entende? Do que? Da consciência daquilo que já é deles. Os pais precisam ter consciência plena, clareza, convicção de que a autoridade já pertence a eles, não é algo do qual eles precisam conquistar com os filhos. É pai e mãe, logo exerça a tua autoridade, sem medo. Segunda coisa, Roger, eles precisam entender o que é autoridade. Precisam diferenciar, como a gente já mencionou, o que é autoridade e o que é autoritarismo. Porque uma vez que tem esse entendimento, os pais saem da zona da insegurança e vão para o lugar da confiança, da segurança, que falar com o filho com firmeza, que falar com o filho assim, com segurança, isso vai trazer benefícios para os filhos. Não vai traumatizar, não vai trazer prejuízos, pelo contrário, isso vai trazer benefícios. Também os pais precisam entender, Roger, que exercer autoridade é algo bom para o filho. Isso traz benefícios para ele, porque primeiro, ele vai construir um relacionamento com o filho estável, um relacionamento que o filho vai obedecer, não vai ter desgastes ou poucos desgastes emocionais, porque o filho que você sempre vai ensinando, ele tende a permanecer naquele caminho. Né? Tem um versículo que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai sair desse caminho, ele não vai se desviar desse caminho. E esse conceito se aplica para tudo, para uma vida de fé, para uma vida de relacionamento com pai e mãe de respeito, para a questão de princípios e valores, ele se aplica a tudo, entende? Então, uma vez que os pais entendem que esse exercício da autoridade é para trazer benefícios para esse filho, que isso vai gerar consequências boas na vida adulta dele, que ele precisa desse entendimento, e isso vai trazer o que aos pais? Segurança. E uma vez seguros, os pais conseguirão exercer a sua autoridade. Basta pensar aqui, Roger, em uma das definições que, que eu apresentei aqui do que é autoridade. Uma delas não é assim, o conhecimento sobre determinada área confere autoridade? Então, de forma bem simples, né? Quem? Quem é que conhece mais da vida, comparando o filho com os pais? Isso é óbvio, são os pais. Então, se é tão óbvio assim, os pais já podem exercer autoridade, porque os pais conhecem muito mais da vida lá fora, da vida real, do que os próprios filhos. Então, os pais podem e devem exercer essa autoridade, ensinando, traduzindo para o filho como acontece a vida real lá fora. Entende? Então, eles precisam.
Não, e é claro, né, Roger? Tem pai e mãe sem noção? Tem. Porque às vezes eles já foram criados sem esse senso de autoridade, sem essa percepção do exercício da autoridade, e eles continuam reproduzindo isso. Entende? Então, eu me recordo de uma experiência, assim, bastante. Nem sei que palavra, que adjetivo que eu uso. Uma situação constrangedora, entende? Em que gerou-se toda uma situação em determinada sala de aula e o pivô, quem gerou, toda a situação era uma pessoa, era uma criança, na verdade uma adolescente. E aí quando nós chamamos a mãe para conversar, para resolver, para propor ferramentas, né, para apaziguar a situação digamos assim, restituir o relacionamento daquela criança, aquela adolescente com as demais colegas, porque realmente foi uma situação bastante ruim, a mãe surtou, entende? A mãe surtou. Então, ali foi para mim um quadro bem típico, porque ela falava exatamente isso: a minha filha aqui tem que ser tratada como princesa. Resumindo, todo mundo está errado, a minha filha está certa. Inclusive, assim, dá de dedo na professora, dava de dedo em mim, dava de dedo em qualquer um que estivesse ali na escola, com arrogância, com prepotência, com falta de educação. Então, assim, infelizmente, existe também pais e mães que não têm também o senso de autoridade, aí fica difícil exercer. Entende por que eu falo que é uma questão de consciência, que é uma questão de convicção? E claro, além da consciência, da convicção, precisa se colocar em prática. Milene, eu tenho dificuldade, eu sou uma mãe muito boazinha. Eu tenho dificuldade em confrontar minha filha, eu tenho dificuldade em exercer essa força para o convencimento. O que eu faço? Comece fazendo. No começo fica artificial, depois fica, né, sem graça, mas daqui a pouco você pega o jeito. Você pega o jeito e exerce a autoridade e vai trazer muitos benefícios, não só no relacionamento de mãe e filha, pai e filho, mas também para a questão, como a gente já falou, preparar esse filho para a vida. Muito bem, nós fechamos assim mais um episódio do podcast MR21 que volta na próxima semana. Um abraço, tchau!